multifísica. O trabalho foi orientado pelo professor Emilson e pelo professor Valmor. Bom, a minha pesquisa ela faz parte de um projeto maior, do programa Rota 2030, intitulado PEC de baterias de lítio com BMS. O objetivo do desenvolvimento desse projeto é fazer um PEC de baterias com o BMS acoplado, destinado à utilização em veículos de pequeno porte e destinados à mobilidade urbana. Bom, o PEC foi pensado para ser colocado sob o banco traseiro do veículo. Dentro do espaço destinado para o PEC de baterias foram organizadas em 8 módulos e em cada módulo foram utilizadas 9 baterias. Bom, esse projeto então tem 2 metas principais, que é o desenvolvimento do projeto e a montagem do PEC de baterias e o desenvolvimento e a confecção da placa do circuito BMS para o gerenciamento térmico e elétrico das baterias. Bom, então, dentro do escopo do projeto, foi definido que o PEC de baterias deveria ter uma capacidade mínima de 25 kWh, uma tensão entre 250 e 300 volts, ofertando ao veículo, assim, uma autonomia entre 250 e 300 km. A recarga em corrente contínua, ela deve ser suportada até 50 kW e em corrente alternada de 11 kW. Bom, então, primeiro vamos falar o que são as baterias de lítio. As baterias de lítio elas são compostas basicamente por 4 componentes. Os eletrodos, que são o material eletricamente ativo da bateria, o eletrodo positivo e o negativo. Nesses eletrodos em que os íons de lítio se intercalam e desintercalam durante o processo de carga e descarga. A composição do cátodo, que é o eletrodo positivo da célula de bateria, vai ofertar as características elétricas da bateria. Então, dependendo da composição desse eletrodo, as características da bateria alteram. A segunda parte é o separador, que vai isolar eletricamente os 2 eletrodos, porém vai permitir as trocas iônicas. Esse separador geralmente é composto de um material polimérico, e ele é poroso para permitir as trocas iônicas. Preenchendo esse espaço dos poros do separador, existe o eletrólito, que é o material que vai permitir as correntes iônicas entre os eletrodos. Esse eletrólito ele pode ser líquido ou sólido. Os eletrólitos sólidos geralmente são a base cerâmica, e os eletrólitos líquidos são compostos por sais de lítio e um solvente orgânico. O último componente das baterias são os coletores de corrente. São eles que vão coletar as cargas elétricas que estão livres nos eletrodos e conduzi-las para o circuito externo, formando assim a corrente elétrica. Bom, existem diversos tipos de baterias de lítio no mercado. As principais são a LCO, NCA, NMC e LFP. Bom, como a gente são dadas essas nomenclaturas às baterias de lítio. Essa nomenclatura ela é derivada da composição do material do cátodo da bateria. Por exemplo, a bateria LCO ela o cátodo é composto de um óxido de lítio, cobalto. Já a NCA, o óxido ele é formado de lítio, níquel, cobalto e alumínio. A NMC, o óxido é composto de lítio, níquel, cobalto e manganês. E a LFP é um óxido de lítio ferro fosfato. Pensando nas aplicações para a mobilidade elétrica, as mais comuns de ser utilizada são a LFP e a NMC. Por que essas 2 baterias são as mais comuns na mobilidade elétrica? A NMC devido à potência específica dela, a alta potência específica, já a NMC devido à alta energia específica que essa bateria oferece. Bom, pensando no projeto, as características do projeto, se escolheu uma bateria pensando na densidade de energia da bateria, já é uma bateria estabelecida no mercado e também já utilizada em outros modelos de veículos elétricos, a gente escolheu a NMC 523. Bom, a NMC 523, esse número 523 aqui, ela representa a composição do cátodo, a proporção dos materiais níquel, manganês e cobalto dentro do cátodo. A 523, por exemplo, ela contém 50% níquel, 20% manganês e 30% cobalto. Existem outros tipos, com outras nomenclaturas, outras proporções desses materiais. Bom, além disso, se propôs na pesquisa utilizar materiais de mudança de fase para o gerenciamento térmico das baterias.
A gente se baseou, baseou a utilização desses PCMs no gerenciamento térmico no trabalho desse artigo aqui, Compressive Passive Thermal Management System for Electric Vehicles. Nesse artigo, os autores eles trabalham a questão do gerenciamento térmico com a utilização de cases de PCM envolvendo as células de bateria com um material de troca de fase. Então, baseado nesse artigo, a gente pensou em utilizar esses PCMs no gerenciamento térmico dos módulos e do pack de bateria também. Bom, os materiais de mudança de fase, eles são propostos no gerenciamento térmico das baterias porque eles absorvem energia térmica na forma de calor latente durante a troca de fase. Então, durante a troca de fase, eles absorvem a energia térmica, mantendo a temperatura estável das baterias. Bom, na simulação, os softwares de simulação resolvem algumas equações para resolver os problemas físicos. Pensando nas simulações CFD, o software ele vai basicamente resolver dois tipos de equações: equações de transporte e equações de conservação de energia. Pensando num domínio sólido, o software vai resolver as equações de conservação de energia, em vista que não há transporte de massa. Bom, nas simulações de baterias, do CFD de bateria, o software vai basicamente resolver essa equação aqui, que ela é composta por quatro termos. Um termo temporal, que vai calcular a evolução temporal do sistema ao longo da simulação. Um termo de condução, que vai resolver a condução térmica dentro do modelo. Um termo de difusão, que vai trabalhar a questão de como ocorrem as trocas térmicas entre o modelo que está representado pela malha de elementos finitos e o meio externo a esse modelo. E um termo de geração, que vai ser o termo fonte de calor durante a simulação. Na simulação de bateria existem dois termos de geração. O termo de geração térmica normal das reações químicas durante a operação da bateria e esse termo de geração de calor durante situações de abuso. Esse termo ele só vai ser acrescentado à equação quando a bateria operar em condições de abuso. Senão, esse termo é considerado zero. Bom, além disso, existem alguns métodos matemáticos de solução para resolver essas equações. O primeiro deles que a gente pode citar aqui é o CHT, que é o Conjugate Rate Transfer. Esse modelo matemático ele é indicado para problemas em que o domínio do seu modelo possui diferentes tipos de domínio. Por exemplo, um domínio sólido e um domínio líquido, um domínio fluido. O segundo é esse MSD, que é o Multiscale Multidomain. Esse modelo matemático ele permite resolver as equações em diferentes domínios, por exemplo, no caso de uma célula, o domínio químico das reações químicas e o domínio elétrico da condução das correntes elétricas dentro do circuito, em diferentes escalas. Por que é importante pensar em escalas? Porque no modelo de bateria, as reações químicas ocorrem na escala micro. Já a condução elétrica no circuito é uma escala macro. Então, ter um modelo matemático que permite essa solução em diferentes escalas também é importante. Bom, a simulação multifísica dos modelos do modelo de bateria, ela passa por alguns passos. Primeiro, a gente precisa, o software vai resolver cálculos numéricos para resolver o sistema. Então, o primeiro passo é realizar a modelagem geométrica do sistema físico. Então, a gente tem uma bateria, a gente precisa fazer um modelo geométrico dessa bateria. Esse modelo geométrico vai servir como base para o software entender o modelo do sistema. Ele vai ser interpretado matematicamente pelo software para resolver os problemas. Mas para o software fazer essa interpretação matemática, ele precisa de alguns passos básicos. Primeiro, é a subdivisão desse modelo geométrico em regiões menores, que é a chamada geração de malha. Por que tem que ser feito essa etapa? As soluções numéricas no modelo geométrico como um todo, ela não é possível. O modelo, com tamanho normal, ele apenas possui soluções analíticas e já as soluções numéricas não são possíveis. Dividindo o modelo em regiões menores, nessas regiões menores, é possível ter uma solução numérica para o problema em estudo. Então, a geração de malha é fundamental. Depois de ter a malha preparada, o próximo passo é a preparação do modelo, a configuração das características
físicas daquele modelo para que o software possa resolver as físicas envolvidas nos problemas em estudo. Depois de parametrizar o modelo, o software roda os cálculos e devolve a solução, uma solução que vai representar as físicas do problema do sistema físico. Bom, então, por que realizar a simulação de projetos e quais as vantagens desses procedimentos? Primeiro, que ele permite responder questões do tipo o que aconteceria se, qual o impacto da mudança nos sistemas em estudo. Também permite realizar análises com maior detalhamento do que abordagens tradicionais permitiriam. Por exemplo, a gente pode realizar análises de situações destrutivas, o que em análises tradicionais necessitaria de protótipos e refazer esses protótipos. Permite também a utilização de um único modelo do sistema, de prepara um modelo, e esse modelo pode ser utilizado para várias análises. Ele impõe menos restrições, os cálculos numéricos eles impõem menos restrições que os cálculos analíticos. A solução, por meio de simulação, ela economiza tempo e dinheiro aos desenvolvedores, uma vez que eles não precisam iniciar o desenvolvimento de protótipos já no início do desenvolvimento do projeto. E eu acho que a principal característica é a realização de experimentos virtuais, que é a junção de todas essas vantagens do processo de simulação, que vai permitir entender os sistemas entre várias situações de uso. Bom, então, por que realizar a simulação térmica das baterias é importante? Primeiro, por questão de segurança. Ela vai evitar processos de superaquecimento das baterias e evitar a possível ocorrência de avalanche térmica. Bom, o que é avalanche térmica? É um processo que vai culminar na explosão da bateria. Mas, primeiro, ele vai iniciar com reações químicas indesejadas dentro da bateria, que vão gerar o estufamento da bateria, e esses gases que estão sendo gerados e estão estufando a bateria vão chegar ao ponto de começar a vazar e entrar em combustão. Então, esse é o processo de avalanche térmica, é uma explosão da bateria. Bom, além disso, além de melhorar a segurança das baterias, outro ponto importante é entender o perfil térmico das células de bateria, do módulo, do pack. Entendendo o perfil térmico das baterias, a gente pode pensar em métodos de dissipação de calor, estudar diferentes métodos para isso. Como, por exemplo, analisar os materiais PCMs, como gerenciamento térmico de baterias. Melhorando a performance térmica das baterias, a gente melhora a performance das baterias como um todo, também a performance elétrica, e a vida útil, uma vez que os processos de envelhecimento são retardados. E, por último, pensar na reorganização dos módulos e dos packs para melhorar questões térmicas e elétricas desses. Bom, a pesquisa ela tem como objetivos principais, então, a caracterização térmica das células de baterias de 1 lítio, a caracterização térmica dos módulos, que são 9 células ligadas em série, a caracterização térmica do pack de baterias, que é a ligação de 8 módulos em série, e, por último, a caracterização térmica do módulo, da célula e do pack de baterias, com a utilização do PCM como gerenciamento térmico. Como objetivos específicos, então, primeiro é a preparação do modelo CAD, que é a simplificação dos modelos, a preparação desse modelo para ser interpretado, para ser importado para dentro do software. O segundo passo é a geração de malha. Então, foi feito um estudo de convergência de malha, que é entender como o tamanho do elemento de malha do modelo vai influenciar nos resultados. Foram testados elementos de malha de 1 a 10 milímetros para esses modelos de célula e módulo. Não foi realizado esse processo de estudo de malha para o PEC devido ao tamanho do modelo. O próximo objetivo, então, é a simulação termoelétrica da célula e do módulo, com a descarga linear variando os parâmetros de descarga de 0,5C a 2C, com passos de 0,25C nesse caso. Já as simulações termoelétricas do PEC de baterias, a descarga foi feita variando os parâmetros de 0,5 a 2C também, mas com passos de 0,5C. Por último, é repetir essas simulações termoelétricas da célula, do módulo e do PEC, agora com a utilização dos PCMs, também com descargas lineares variando de 0,5 a 2C na taxa de descarga.
Os materiais PCMs utilizados na pesquisa, então, foram a parafina, polietileno de alta densidade com 10, 20 e 40% de grafite na mistura, e o material comercial RT44 e RT70, que são materiais comercializados pela Rubiter. Bom, a metodologia da pesquisa, então, primeiro foi escolhido o modelo de bateria em conjunto com todo o grupo do projeto Rota 2030. Depois de ter o modelo da bateria escolhido, a gente partiu para a parte de geração do modelo CAD, dentro do AutoCAD, onde se estabeleceu a geometria com as dimensões dessa célula. Com o modelo CAD preparado, a gente fez a geração da malha, escolhendo o tipo de elementos. Existem diversos tipos de elementos, mas os mais comuns são hexaédrico e tetraédrico. Após a escolha do elemento, se definiu qual o tamanho desses elementos que esses elementos teriam na malha, que vão influenciar diretamente na estatística final da malha, qual o tamanho que essa malha vai ter, e também podem influenciar na qualidade de malha. Os parâmetros de acompanhamento de qualidade de malha, existem alguns, mas os mais comuns são o Skewness ou Element Quality. A gente escolheu trabalhar com Skewness, porque ele mede a deformação dos elementos. Bom, depois da malha pronta, essa malha é importada para dentro do ANSYS Fluent, onde o modelo vai ser parametrizado. Então, dentro do Fluent, a gente parametrizou o modelo com o auxílio da ferramenta Battery Model, onde a gente define as características elétricas do modelo e qual vai ser as condições de descarga desse modelo. Também escolhe o método de solução e qual o modelo eletroquímico que vai representar a bateria. Também definimos dentro do Fluent as condições de contorno do modelo, como esse modelo vai interagir com o meio externo que está envolvendo a malha ali de elementos finitos. Então, a gente define um coeficiente de troca de calor e uma temperatura ambiente. Após essas configurações, os cálculos são iniciados. Quando os cálculos são finalizados, o software vai devolver como solução um perfil térmico das células de bateria, do módulo ou do pack. Nesse perfil térmico, a gente pode identificar a temperatura máxima, como é a distribuição de temperatura, regiões de maior aquecimento, regiões de menor aquecimento. Bom, então a bateria escolhida foi a bateria do modelo SBP011060, da fabricante São Oda. É uma célula prismática de 1 lítio do modelo NMC523. Essa bateria tem como principais características elétricas uma tensão nominal de 3,71 volts, uma capacidade nominal de 105 ampere-hora, com descarga 1C. Só lembrando que essa taxa C de descarga ela é a velocidade com que a bateria será descarregada. No caso de uma descarga 1C, a bateria termina a descarga dentro de 1 hora. O ciclo de vida dessa bateria é acima de 1.500 ciclos, então ela tem um ciclo de vida bom. E a melhor faixa de operação de temperatura de operação dessa bateria é entre 15 e 45 graus. Bom, então, com o modelo CAD definido, a gente realizou a preparação desse modelo. Bom, o que é necessário realizar nessa preparação do modelo CAD? Primeiro, retirar componentes estruturais que a gente julgou que não seriam importantes nesse processo de simulação térmica. Então, a gente retirou componentes da estrutura do pack do módulo. Segunda parte foi retirar arredondamentos do modelo, retirar as curvaturas dos conectores, os arredondamentos nos cantos das células. Então, a gente deixou o modelo mais quadrado, digamos assim. Então, a gente fez isso para a célula, para o módulo e também para o pack como um todo. Bom, a gente trabalhou com simulação do modelo sem PCM e com PCM. Então, o modelo de convecção natural, que é o modelo sem PCM, entre as células, no espaçamento entre as células, apenas há ar ali nesse ambiente. Então, esse modelo foi parametrizado de modo que entre as células ficasse apenas o ar. Já o modelo com PCM, a gente colocou nesse espaçamento aqui placas em que o material PCM foi atribuído durante as simulações dos diferentes procedimentos. Bom, então, com o modelo CAD preparado, a gente partiu para a geração de malha. Primeiro, a gente definiu qual que seria o parâmetro de qualidade de malha, de acompanhamento de qualidade. Escolhemos o Skewness, então ele vai medir a deformação do elemento. Elementos menos deformados vão ter Skewness mais próximos de 0 e elementos mais deformados vão ter Skewness próximo de 1. Malhas com elementos, malha com Skewness até 0,8 são malhas que a simulação vai rodar com precisão,
não precisa ser trabalhada essa malha. Uma malha com elementos com skewness entre 0,8 e 0,95 tem que ser repensada, é uma malha ruim, mas ainda dá de utilizar na simulação essa malha, ao menos para as primeiras simulações. Uma malha com elementos com skewness acima de 0,95 vai resultar em imprecisão nos cálculos, porque elementos deformados vão propagar erros durante o processo de cálculos. Então, essa malha tem que ser refeita até mesmo antes das primeiras simulações. Bom, definido o parâmetro de acompanhamento de qualidade, a gente escolhe o tipo de elemento. Nesse caso aqui, a gente tem uma malha com elementos tetraédricos e uma malha com elementos hexaédricos. Qual a diferença entre essas malhas? A malha com elementos hexaédricos é uma malha estruturada, então vai facilitar os processos de cálculo. Ela reduz a quantidade de elementos de malha utilizados. Nesse caso aqui, a gente utilizou elementos de malha de 5 milímetros para os dois tipos de elementos. Mas a malha com elementos hexaédricos reduziu em até 80% o tamanho da malha, nesse exemplo. Além disso, a utilização de elementos hexaédricos, a depender da geometria do seu modelo, pode melhorar a qualidade dos elementos de malha. Bom, definido o tipo de elemento de malha a ser utilizado, a gente precisa pensar no tamanho do elemento. Aqui a gente tem duas malhas com elementos hexaédricos, uma com 5 milímetros e uma com 2,5 milímetros. O tamanho do elemento ele pode influenciar nos resultados finais. Então, é importante pensar qual o tamanho vai ser utilizado, qual a precisão nos resultados, então, que vai ser requerido ao final do processo de simulação, e com isso, escolher o tamanho do elemento. Nesse caso aqui, o skewness dessa malha aqui é 0,57, já o skewness dessa malha é 0,47. Então, o parâmetro de qualidade melhorou com a redução do tamanho de elemento. A malha com elementos menores fica maior, porque é necessário mais elementos para a geração dessa malha. Com a malha preparada, o próximo passo é a parametrização do modelo. Então, a gente importa essa malha para dentro do Fluent e com o auxílio da ferramenta Battery Model, a gente escolhe o modelo de solução matemática, nesse caso o MSMD, o modelo eletroquímico, nesse caso a gente escolheu o NTGK, que é um modelo empírico simplificado, que facilita os processos de cálculo para esse modelo de química. Escolhe as fontes de aquecimento da bateria, então a gente escolheu duas fontes de aquecimento Joule, uma para as zonas ativas e outra para as zonas passivas, e uma fonte de aquecimento devido às reações químicas. Parametrizamos também nessa ferramenta a características elétricas, então a gente define a capacidade nominal, tensão mínima e tensão máxima da célula. Esses valores de tensão mínima e tensão máxima vão ser condições de parada da simulação, então quando a simulação chega a essa tensão mínima, ela é interrompida. E também aqui a gente escolhe qual que vai ser o perfil de descarga. Nesse caso aqui, então a gente resolveu trabalhar com o C-Rate, a gente especifica qual que é a taxa C-Rate aqui nessa ferramenta. Definida essa parte, configurada essa parte do modelo, a gente escolhe dentro dessa ferramenta quais que vão ser as zonas ativas e as zonas passivas do modelo. As zonas ativas é onde vão ocorrer as reações químicas e as zonas passivas apenas vão conduzir a corrente elétrica dentro do circuito. O próximo passo é definir qual que é o estado inicial desse modelo, então qual que é a carga inicial das células de baterias. Também a gente precisa definir alguns parâmetros U e Y que são referentes à característica de descarga e aquecimento dessas células, então esses parâmetros U e Y vão definir como é que vai ser a curva de descarga do modelo de bateria. Esses modelos, esses coeficientes são coeficientes experimentais, então é necessário realizar os experimentos com a bateria para retirar esses coeficientes, porém, como a gente não tem a bateria física, a gente não tem como medir isso. Só que como o modelo é estruturado, a modelagem matemática do software é feita, ela permite utilizar esses parâmetros de uma bateria de referência. Então, essa bateria de referência não precisa ser necessariamente igual à bateria a ser simulada. O software também já vem pré-preenchido dessas informações. Então, a gente pode utilizar essas informações de uma bateria de referência diferente da bateria a ser simulada, que o software consegue resolver as simulações físicas que se está trabalhando. O último passo é escolher se a gente quer simular também com modelo de abuso térmico ou não. Nesse caso, se escolheu ativar o modelo de abuso térmico, modelo com 4 equações cinéticas,
a gente precisa definir nessa configuração o tipo de material eletroquímico da célula, então a gente escolheu aqui a NMC, e isso vai definir os parâmetros de decomposição dos componentes da célula, que vão ser as reações de abuso térmico nesse caso. Definida essa parte do modelo, a gente parte para a caracterização dos materiais que vão compor o modelo. Então, a gente precisa definir as características estruturais desses materiais, características térmicas e características elétricas. O próximo passo é escolher qual a precisão que a gente quer nos resultados, e isso vai influenciar diretamente no número de interações rodadas em cada passo de tempo que o software vai calcular. A gente parte, então, para a definição do tamanho do passo de tempo, a gente pode escolher quantos segundos cada passo de tempo vai representar dentro da simulação e o número de passos de tempo a serem rodados ao longo da simulação. Definido isso, a gente pode inicializar o modelo e iniciar os cálculos. Bom, antes de iniciar os cálculos, a gente também pode definir, dentro do software, a definição de um contorno para acompanhamento das variáveis que estão sendo calculadas. Por exemplo, a gente está trabalhando com questões térmicas, então a gente definiu um contorno de temperatura para o modelo de célula, e esse contorno de temperatura ele vai sendo atualizado ao longo da simulação. Então, a cada passo de tempo calculado, esse contorno é atualizado para a gente acompanhar como é que é a evolução da temperatura ao longo do sistema. Bom, então agora a gente vai partir para os resultados, iniciando pelos resultados de célula. Primeiro, a gente tem que entender qual que é o perfil de descarga dessas células. Então, aqui, nesse gráfico aqui, a gente tem as curvas de tensão durante o processo de descarga. A gente pode perceber, a gente fez a descarga de 0,5 a 2C, com passos de 0,25. Então, essa curva mais longa aqui é o processo de descarga de 0,5C, que é a descarga mais demorada. Então, ela leva aproximadamente 2 horas para terminar o processo de descarga. E a descarga de 2C, essa descarga mais rápida aqui, ela termina o processo de descarga em questão de meia hora. Nesse gráfico, na parte inferior aqui, a gente tem as curvas de aquecimento da célula durante o processo de descarga. Então, nesse caso aqui, a gente pode perceber que nas descargas mais lentas, a temperatura fica menor. Então, a gente consegue perceber o perfil térmico para cada um dos processos de descarga. E já para o processo de descarga mais acelerado, o aquecimento é maior. A bateria aquece mais rápido quanto maior é a velocidade de descarga. Bom, esse gráfico aqui, ele é o gráfico de tensão e o gráfico de temperatura para o modelo de convecção natural para descarga de 1C. Esse gráfico aqui, ele permite a gente estabelecer a relação entre a tensão da bateria durante a descarga e a temperatura. Vale destacar que aqui no final do processo de descarga, a tensão da célula cai rapidamente, ao passo que a temperatura da célula tem um acréscimo exponencial de temperatura. Então, quanto mais rápido a descarga da bateria, mais rápido também é o aquecimento. Bom, como o objetivo da pesquisa foi entender qual que é o perfil térmico da bateria e qual a influência da utilização do PCM nessa simulação, como gerenciamento térmico dessas baterias, a partir desse momento a gente vai realizar uma comparação entre a curva de temperatura do modelo de convecção natural e as curvas de temperatura dos modelos com PCM. Bom, aqui nesse caso aqui da descarga de 0,5C para o modelo de convecção para o modelo de célula, a gente pode perceber que a convecção natural é o que mais tem a maior temperatura durante quase todo o processo de descarga, sendo que aqui no final os modelos com os PCMs LT44 e LT70 se aproximam bastante dessa temperatura. No caso da célula aqui de descarga meio C, os PCMs que mais conseguiram reduzir são a base de polietileno, com polietileno a 40% de grafite, sendo o mais eficiente na redução da temperatura. Então aqui o pior é o de convecção natural e o melhor é o polietileno com 40% de grafite. Bom, para a descarga de 1C, os resultados são um pouco diferentes. Nesse caso aqui, os PCMs se mostram um pouco mais eficientes no gerenciamento térmico da célula de bateria. Ainda com o modelo, com o polietileno com 40% de grafite, o que mais reduz a temperatura das células. Nesse caso aqui, reduz até 1 grau a temperatura da superfície da célula. Para a descarga de 2C, que é uma situação teórica de esforço da bateria, esforço extremo de descarga, a bateria foi descarregada do início ao fim,
com uma taxa de descarga de 2C. Então, nesse caso aqui, a temperatura do modelo de convecção natural e o modelo com PCM RT44 ultrapassam essa linha limite da temperatura de melhor operação da célula de bateria, que são os 45 graus. Então, nesse caso aqui, os processos as reações químicas no interior da célula que são indesejadas que ocorram, já começam a acontecer. Nesse caso aqui, as baterias com o PCM conseguiram reduzir a temperatura da célula abaixo dessa linha. Nessa situação, a parafina se demonstrou mais eficiente no controle térmico da temperatura, isso devido à temperatura da célula se aproximar da temperatura de troca de fase da parafina. Bom, então, como é que ocorre essa distribuição térmica nas células? Aqui a gente tem os 6 modelos simulados com os cases de PCM. Então, a gente pode perceber que a distribuição da temperatura dessas células é diferente nesses 6 modelos. Os modelos com os cases de PCM à base de polietileno com grafite, eles têm uma temperatura mais homogênea, uma temperatura das células um pouco mais frias. Já os modelos com os cases de PCM à base de parafina, a distribuição é menos homogênea, com as células ficando um pouco mais quentes. Bom, nessa imagem aqui, a gente ocultou os cases de PCM das simulações com o case de PCM, dessas 6 imagens aqui. Então, aqui a gente tem a temperatura na superfície da célula. Esse modelo aqui é um modelo de convecção natural, e esses modelos aqui são as simulações realizadas com os cases de PCM. Então, os cases de PCM conseguiram reduzir a temperatura da superfície das células em relação ao modelo de convecção natural. Nesse caso aqui, o pior foi o LT70, que menos conseguiu reduzir essa temperatura da célula de bateria. Nesses GIFs aqui, a gente consegue ver como é que a evolução da temperatura durante o processo de descarga. A gente percebe que a temperatura começa maior na região do polo positivo aqui e depois vai aquecendo para o interior da célula. Aqui em cima é o processo de descarga de 1C e aqui embaixo o processo de descarga A2C. Bom, agora a gente vai partir para os resultados do módulo. Aqui, novamente, a curva de tensão e de temperatura, para a gente entender como é que é a relação entre a tensão de descarga e a temperatura do módulo. Para os resultados de módulo, foram um pouco diferentes do que os resultados de célula. Nesse caso aqui, o modelo de convecção natural manteve a temperatura mais baixa do que os modelos com a utilização de PCM. Aqui, para a descarga de 2C, essa diferença é de aproximadamente 1 grau a 1,5 grau, dependendo do PCM. O PCM que mais demonstrou eficiência aqui foi o polietileno com 40% de grafite, e o que mais aqueceu foi o RT44. Vale ressaltar aqui que essas curvas de temperatura são a curva de temperatura máxima do modelo. Então, no modelo de célula, o case era apenas uma célula. O modelo de módulo são 9 células ligadas em série. Essa temperatura máxima ela está concentrada nas células centrais do módulo. Aqui, para a descarga de 1C, a gente também tem um aquecimento maior nos modelos com PCM. O aumento de temperatura aqui é de 1 grau a 1,5 grau a 2 graus de diferença. Bom, aqui então a gente tem as imagens com a distribuição térmica na superfície do modelo com o case de PCM para as simulações com polietileno na parte superior e a parafina e os RT na parte inferior. A gente consegue perceber que os polietileno com grafite têm uma distribuição mais homogênea na temperatura, já os modelos, esses outros modelos aqui, a distribuição é menos homogênea. A gente consegue perceber que a temperatura das células centrais é um pouco maior do que as temperaturas das células externas desse modelo. Isso fica mais claro quando a gente oculta o case das imagens. Então, nessas imagens aqui, a gente pode perceber que as células centrais do modelo, principalmente dos modelos com as PCMs à base de parafina, as células centrais do modelo estão mais quentes do que as células das partes externas. O que mais manteve a temperatura melhor distribuída foi o PCM com polietileno com 40% de grafite. Mas nesse caso aqui, ele aqueceu mais do que o modelo de convecção natural. Bom, para a descarga de 2C do módulo, também os PCMs aqueceram mais do que
as células, o módulo com PCM aqueceu mais do que o módulo com convecção natural. Nesse caso aqui, chegando de 2 graus a 2,5 graus, o acréscimo de temperatura. A temperatura nesses modelos também se concentrou nas células centrais do modelo, então as células centrais do módulo são as que mais aquecem. Nesse caso aqui, a simulação com o case de parafina manteve a temperatura das células externas do modelo bem próxima da temperatura do modelo de convecção natural, ainda que as células centrais do módulo aqueceram mais. Bom, agora a gente vai falar dos resultados do PEC de baterias. Assim como no resultado para os módulos, na descarga de meio C, o PEC simulado com o PCM aqueceu mais do que o PEC simulado sem o PCM, com convecção natural. Aqueceu entre 1 grau e 1,5 graus a mais. Nesse caso, a temperatura máxima também está nas células centrais dos módulos, então, esse modelo aqui, que é o de convecção natural, a temperatura das células é mais homogênea do que os outros modelos. Os modelos com case de PCM, as células centrais do módulo que mais aquece. Para a descarga de 1C, a temperatura do final do processo de simulação é maior nos módulos com PCM do que no módulo de convecção natural. Porém, no início aqui da célula, a temperatura do módulo de convecção natural é um pouco maior do que a temperatura dos módulos com case de PCM. Nesse caso aqui, a diferença de temperatura aqui no final é na faixa de 1 grau a 1,5 graus também. Então, a temperatura as baterias não aqueceram mais do que com a descarga de 1C, de meio C, desculpa. Bom, então aqui a gente tem a comparação da distribuição de temperatura do modelo de convecção com os modelos de PCM. Então, novamente, a gente pode perceber que a maior temperatura no módulo de PEC está no centro dos módulos. Então, as baterias centrais são as que mais aquecem, enquanto a descarga com convecção natural mantém a temperatura mais homogênea. Na descarga de 2C, o resultado é um pouco diferente. Nesse caso aqui, o modelo com convecção natural é o que mais aquece durante todo o processo de descarga, se igualando apenas aqui no final. Os cases de PCM, nesse caso aqui, conseguem reduzir a temperatura durante o processo de descarga de forma eficiente, reduzindo aproximadamente 2 graus aqui essa diferença de temperatura. Essa curva aqui está um pouquinho fora do padrão das curvas dos gráficos anteriores. Isso porque essa curva é a curva de temperatura máxima. Então, ela pode estar pegando a temperatura máxima dos conectores, que nesse caso podem estar mais aquecidos do que as células de baterias em si. Então, por isso que ela está um pouquinho fora do padrão das outras baterias, das outras gráficos. Então, aqui, essa imagem aqui ela é da descarga de 2C para o módulo com PCM, com PCM polietileno 40% de grafite. Então, a gente pode perceber que o PCM faz um bom gerenciamento térmico das células de bateria, ainda que as células centrais dos módulos ainda estão mais quentes do que as células externas, mas as células externas têm uma temperatura bem gerenciada. Também a gente pode perceber que, no caso de descarga 2C, os conectores dos módulos têm uma temperatura um pouco mais elevada do que nas outras simulações. Bom, então, aqui a gente tem um GIF de como é que é a evolução de temperatura, nesse caso aqui, para o modelo de convecção natural de 1C, de descarga. A gente pode perceber que no início da descarga, a temperatura ela fica concentrada nos conectores, enquanto as células aquecem de modo mais lento. E da metade do processo de simulação em diante é que as baterias vão começar a aquecer de modo mais eficiente, digamos assim, com a temperatura das células e do módulo se aproximando bastante no final do processo de descarga. Vocês podem reparar que quando chegar bem ao final do vídeo, as baterias vão ter um aquecimento mais acentuado, ficando bem vermelhas, bem vermelhas, digamos assim. Então, no final do processo de descarga, que as baterias mais aquecem. Bom, então, as conclusões da pesquisa. Primeiro, que a utilização de PCM no modelo de célula se mostrou eficiente, então conseguiu fazer um bom gerenciamento térmico das células de bateria, da temperatura das células de bateria. A utilização do PCM nos módulos apresentou uma eficiência menor nos processos de descarga abaixo de
de 2C, com uma concentração de regiões mais aquecidas no centro da célula, e para o PCM apresenta uma eficiência maior para as taxas de descarga mais rápidas, então de 2C acima. No módulo, os resultados com PCM apresentaram uma distribuição não homogênea de temperatura, e o PEC apresentou resultados bem semelhantes, com os módulos tendo uma distribuição, os módulos do PEC tendo uma distribuição não homogênea de temperatura, regiões de maior aquecimento e regiões de menor aquecimento, e o PCM se mostrando mais eficiente no controle de temperatura para descargas mais aceleradas. A simulação de descarga de 2C do PEC, então, apresentou aquela curva de aquecimento fora do padrão de curvas de aquecimento até aquele momento encontradas. Bom, finalizando essa pesquisa, então, a gente conseguiu identificar alguns aperfeiçoamentos do modelo que ficam para os trabalhos futuros. Então, primeiro, é limitar o volume em torno do modelo das baterias, tanto do módulo quanto do PEC. Então, limitar o volume da caixa do módulo à caixa do PEC de baterias. O segundo é alterar a geometria do modelo, diversificando a espessura das placas de PCM, então colocando placas de PCM mais espessas na região central do módulo e mais finas na parte externa. Também alterando a disposição das células dentro dos módulos. Simular processos de descarga em condições de abuso térmico, então simular processos de descarga mais acelerados, com temperaturas mais altas. Alterar a temperatura do ambiente em torno dessas células. E também realizar as simulações com os baramentos ocultos da simulação, utilizando ligações virtuais, para entender melhor como é o comportamento térmico apenas das células de baterias. Bom, então gostaria de agradecer ao TFPR e à Fundep pelo apoio e pelo financiamento dessa pesquisa, a banca examinadora, o professor Milton e o professor Marcos Berton, o meu orientador Emilson e o meu orientador Valmor, aos meus colegas Bruna, José Renan, a Suelen e o Yuri pelas contribuições nessa pesquisa, e por fim a toda a equipe do projeto Rota 2030. Aqui algumas referências utilizadas no trabalho. Obrigado pela atenção. Fico aberto às perguntas.